Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. A aurora mal despontava quando o familiar temor pela segunda-feira começou a se infiltrar em meus ossos. Era um sentimento que eu conhecia muito bem, um intruso silencioso que transformava até as manhãs mais benignas em algo insuportável. Hoje, contudo, o peso disso parecia mais pesado, como se o próprio universo conspirasse para adicionar uma camada extra de melancolia ao já indesejado começo da semana. Desci as escadas arrastando os pés, o cheiro de café vagamente se espalhando pelo ar, uma pequena misericórdia no que prometia ser um longo dia. Sarah já estava na cozinha, de costas para mim, seus movimentos lentos e deliberados. Havia algo em sua postura, uma certa rigidez, que imediatamente acionou os alarmes em minha mente. Bom dia, murmurei, minha voz mal superando um sussurro, como se o silêncio da casa fosse uma coisa frágil que eu não ousasse perturbar. Ela se virou, oferecendo um sorriso que não alcançava seus olhos. Bom dia, respondeu Sarah, sua voz tingida de uma tristeza que ela não conseguia disfarçar completamente. O café está state of mind. I need dirigindo-me ao balcão onde a cafeteira estava. O silêncio entre nós era um abismo, preenchido com palavras não ditas e inquietação. Não era típico de Sarah ser tão reservada, e a mudança em seu comportamento era tão surpreendente quanto preocupante. James e Michael, nossos filhos, entraram sonolentos na cozinha, sua presença momentaneamente levantando o ânimo sombrio. No entanto, até eles perceberam a tensão, trocando olhares cautelosos antes de murmurarem seus próprios cumprimentos. O que temos para hoje, meninos? Perguntei, tentando injetar alguma normalidade na manhã. Escola. O que mais? Respondeu James, seu tom entremeado com a mistura adolescente típica de sarcasmo e resignação. Michael, sempre o mais quieto, apenas deu de ombros, seus olhos desviando entre Sarah e eu, uma pergunta em seu olhar. Tomei um gole do meu café, a amargura dele espelhando o começo do dia. Foi então que decidi abordar o elefante na sala. Sarah, está tudo bem? Você parece diferente. Ela hesitou, uma ruga de preocupação marcando sua expressão enquanto pesava as suas palavras. Não é nada, realmente. Acho que só não dormi bem, ela finalmente disse, mas a maneira como sua voz vacilou me disse que havia mais nisso. Antes que eu pudesse investigar mais, o som da buzina de um carro lá fora sinalizou a chegada do ônibus escolar. James e Michael pegaram suas mochilas, a distração momentânea oferecendo-lhes uma fuga da tempestade iminente. Até mais tarde, pai, eles disseram em uníssono, sua partida rápida. Uma vez que a porta se fechou atrás deles, o silêncio retornou, agora ainda mais pronunciado. Sarah ocupou-se limpando suas ações mecânicas, seus pensamentos aparentemente a milhas de distância. Sar, fale comigo. O que está acontecendo? Insisti, incapaz de ignorar a sensação de que o que estava perturbando ela era mais do que apenas uma noite mal dormida. Ela pausou, a tensão em seus ombros visível. É complicado, John. Não acho que agora seja a hora certa, ela sussurrou, sua voz tão baixa que tive que me esforçar para ouvi-la. Complicado. A palavra pairou no ar entre nós, pesada com implicações. Minha mente acelerou, cenários, tanto benignos quanto catastróficos, disputando o domínio. A vontade de arrancar a verdade dela era avassaladora, mas eu sabia que tal abordagem só a afastaria mais. Quando você estiver pronta, estou aqui, eu disse, as palavras parecendo inadequadas para o momento. Ela ofereceu um sorriso fraco, assentindo. Eu sei. Obrigado. O resto da manhã passou num borrão, as tarefas rotineiras de me preparar para o trabalho fazendo pouco para me distrair da crescente preocupação com Sarah. Quanto mais pensava sobre isso, mais convencido ficava de que algo estava seriamente errado. Seria algo no trabalho? Um problema com os meninos? Ou algo completamente diferente? Quando peguei minhas chaves e me dirigi à porta, a voz de Sarah me parou no caminho. John. Virei-me, encontrando-a parada no corredor, uma expressão de resolução em seu rosto. Sim. Tenha cuidado hoje, tá? Ela disse, as palavras carregadas de uma emoção que eu não conseguia identificar completamente.
Assenti, intrigado com seu pedido. Sempre. E você também, tá? Com isso, saí para amanhã, o frio no ar espelhando o frio em meu coração. Enquanto dirigia para o cais, minha mente era um turbilhão de pensamentos e medos, a inquietação da conversa matinal crescendo a cada milha. Mal sabia eu, o dia se desdobraria de maneiras que eu não poderia ter antecipado, virando meu mundo de cabeça para baixo e desafiando tudo o que eu pensava saber sobre minha vida, meu amor e eu mesmo. Os cais estavam fervilhando de atividade quando cheguei, o som das máquinas e dos homens gritando se misturando em uma cacofonia que era ao mesmo tempo familiar e reconfortante. No entanto, a turbulência em meu coração lançava uma sombra sobre a cena, a tensão não resolvida com Sarah persistindo como um gosto ruim que não passa. Tentei sacudir o sentimento, focar no trabalho do dia à frente, mas era como tentar ignorar uma nuvem de tempestade no horizonte, escura e ameaçadora. Enquanto fazia meu caminho pelo labirinto de contêineres e guindastes, avistei Derek e seus capangas reunidos, suas risadas cortando o barulho matinal. Meu estômago se contraiu ao vê-lo, o homem que, por razões desconhecidas, parecia determinado a tornar minha vida miserável. Hoje, porém, havia uma aresta em seu comportamento que eu não havia visto antes, uma malevolência alegre que acionou os alarmes em minha mente. Olha só quem decidiu aparecer! Derek gritou, sua voz transbordando desdém. Pensei que estaria muito ocupado brincando de casinha para se importar com nós, simples trabalhadores dos cais. Os homens ao seu redor riram, seu divertimento às minhas custas evidente. Apertei os punhos, forçando-me a continuar movendo, a não engajar. Era o que ele queria, afinal, uma reação, qualquer reação, para justificar seu bullying. Derek, não estou no clima hoje, avisei, minha voz baixa, uma raiva mal contida fervilhando por baixo da superfície. Ele se colocou na minha frente, bloqueando meu caminho, um sorriso de escárnio nos lábios. Oh, toquei em um nervo, foi. Qual o problema, John? Sua esposa não está te dando atenção suficiente em casa? A menção a Sarah foi um golpe, um ataque abaixo da cintura que acendeu algo dentro de mim. Deixe ela fora disso, rosnei, minha resolução de permanecer calmo vacilando. Derek se inclinou, seu rosto a centímetros do meu, seu hálito fétido. Me faça, ele desafiou, uma alegria distorcida em seus olhos. Foi então que ele cometeu seu erro, alcançando o bolso e puxando um pedaço de tecido, vermelho e inconfundível. De Sarah. Ele o balançou na minha frente, sua expressão uma de triunfo. Encontrei essa pequena lembrança da festa. Pensei que você gostaria de ter de volta, ele provocou, suas palavras como fósforo no estupim. A raiva, pura e não adulterada, explodiu dentro de mim. Antes que eu pudesse me controlar, minha mão disparou, agarrando-o pela gola e batendo-o contra o container mais próximo. O impacto ecoou, um baque satisfatório que foi abafado pelo súbito rugido de sangue em meus ouvidos. A surpresa de Derek rapidamente se transformou em fúria, suas próprias mãos subindo para agarrar as minhas. Você vai se arrepender disso, John, ele sibilou, lutando contra meu aperto. Cala a boca, gritei, minha voz crua de emoção. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Ao nosso redor, o cais havia se silenciado, o caos matinal momentaneamente pausado enquanto os homens paravam para assistir ao drama que se desenrolava. Eu estava vagamente ciente dos olhares sobre nós, das possíveis consequências de minhas ações, mas naquele momento, nada disso importava. O confronto foi breve, uma rajada de socos e grunhidos enquanto lutávamos um contra o outro. Derek era forte, seus anos nos cais lhe dando uma vantagem, mas eu estava impulsionado por uma fúria que me emprestava uma força que eu não sabia possuir. A caminhada até o escritório do Sr. Thompson pareceu mais longa do que o habitual, cada passo ecoando de maneira sinistra pelos corredores dos prédios administrativos do cais. Meu coração batia no peito, um tamborilar incessante de raiva e apreensão. O sorriso malicioso de Derek me assombrava, a imagem do tecido vermelho de Sarah apertado em seu punho incendiando um furacão de emoções que eu lutava para conter. O escritório do Sr. Thompson era austero, os móveis utilitários um contraste gritante com o caos de emoções que fervilhavam dentro de mim. Ele se sentou atrás de sua mesa, uma montanha de autoridade, sua expressão grave. Sentem-se, ele comandou,
apontando para as duas cadeiras à frente de sua mesa. Derek e eu obedecemos, um silêncio desconfortável se instalando entre nós. O Sr. Thompson não perdeu tempo. Não tolerarei brigas nos meus cais. Vocês sabem disso. Expliquem-se. Derek falou primeiro, sua voz destilando insinceridade. John simplesmente perdeu a cabeça. Senhor. Eu estava brincando, e ele me atacou. Apertei os punhos, lutando contra o impulso de saltar sobre a mesa e silenciá-lo. Isso não é verdade, eu contra-argumentei, minha voz firme apesar da turbulência interior. Ele me provocou, me mostrou algo pessoal. Ele ultrapassou um limite. O olhar do Sr. Thompson se alternava entre nós, avaliando. E o que era esse algo pessoal? Ele indagou, seu tom sugerindo que já sabia a resposta. Hesitei, o peso da situação pesando sobre mim. Revelar a verdade sobre o tecido significaria expor Sarah, algo que eu estava desesperado para evitar. Contudo, mentir parecia uma traição. Antes que eu pudesse responder, a porta do escritório se abriu, e Ellen, a secretária do Sr. Thompson, entrou. Sua presença foi como um raio, eletrizando a atmosfera tensa. Senhor, acho que posso esclarecer isso, ela disse, sua voz firme. Ela segurava seu telefone, a tela mostrando uma foto que fez meu coração parar. Era uma imagem da festa que Derek havia mencionado, um flagrante que capturava Sarah ao fundo, parecendo desconfortável enquanto Derek se aproximava. A imagem era condenatória, uma confirmação visual das insinuações de Derek. O Sr. Thompson estudou a foto, sua expressão se escurecendo. Expliquem, ele exigiu, seu olhar fixo em Derek. Derek deu de ombros, um sorriso surgindo em seus lábios. Era apenas uma festa. Estávamos todos nos divertindo. Ellen interveio, seu tom gelado. Não é só isso. John, me desculpe, mas tem mais. Depois que você saiu, as coisas escalaram. Meu mundo girou, as implicações de suas palavras como um soco no estômago. O que você quer dizer com o escalaram? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Ellen hesitou, seus olhos encontrando os meus. Eu ouvi Derek se gabando mais tarde naquela noite. Ele alegou que ele e Sarah tiveram um momento. O quarto caiu em silêncio, o ar carregado de tensão. O rosto do Sr. Thompson era uma máscara de fúria, suas mãos cerradas em punhos sobre a mesa. Derek, isso é verdade? Ele perguntou, sua voz baixa e perigosa. A confiança de Derek vacilou, seus olhos correndo pela sala como se buscasse uma saída. Não é bem assim. Ela estava nisso. Estávamos apenas brincando. Eu me levantei abruptamente, minha cadeira caindo no chão. Você mente, eu rugi, todo o meu ser consumido por uma raiva cegante. O rugido do motor do meu caminhão era o único som que preenchia o silêncio enquanto eu deixava os cais para trás. O confronto com Derek e as revelações no escritório do Sr. Thompson me deixaram atordoado, um tumulto de emoções que eu não conseguia nomear girando dentro de mim. Raiva, traição, medo, todos disputavam a dominância, deixando-me sentir como um navio à deriva no mar, capturado em uma tempestade sem terra à vista. Eu dirigia sem direção, as ruas familiares da nossa cidade passando em um borrão de confusão e dor. A imagem de Sarah naquela festa, as insinuações de sua traição, tudo isso me roía, uma dor incessante que eu não conseguia sacudir. Eu precisava de espaço, tempo para pensar longe dos lembretes da vida que construímos juntos. A estrada se estendia à minha frente, me levando para longe da cidade, longe do peso esmagador das revelações. Quanto mais eu dirigia, mais o aperto no meu peito aliviava, dando lugar a uma determinação sombria. Eu encontraria a verdade, não importa o quão dolorosa ela pudesse ser. À medida que o sol mergulhava abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo, eu me encontrava na periferia de uma pequena cidade costeira. Era um lugar que eu nunca havia visitado antes, um pedaço do mundo intocado pela turbulência da minha vida. Por impulso, eu desviei da estrada principal, seguindo por um caminho estreito e sinuoso que levava à beira dos penhascos. Estacionei o caminhão e saí, o cheiro salgado do ar marinho me atingindo, refrescante e cru. O som das ondas batendo contra os penhascos era um bálsamo calmante, uma sinfonia natural que acalmava a tempestade dentro de mim.
Caminhei até a borda, o solo sob meus pés firme e sólido, um contraste gritante com o tumulto de emoções com que eu lutava. Abaixo, o oceano se agitava, sua vastidão um lembrete das infinitas mistérios do mundo e da minha própria insignificância no grande esquema das coisas. Lindo, não é? A voz me assustou, rompendo minha reverie. Virei-me para encontrar uma mulher a alguns metros de distância, seu olhar fixo no horizonte. Ela era mais velha, seus cabelos prateados pelo tempo, mas seus olhos possuíam uma faísca de vida inegável. Concordei, voltando meu olhar para o oceano. É fácil esquecer a beleza do mundo quando você está preso aos seus próprios problemas. Ela assentiu, um sorriso de compreensão em seus lábios. O mar tem uma maneira de colocar as coisas em perspectiva. Ele viu mais desgosto e alegria do que podemos imaginar. Eu ri, apesar do peso no meu coração. Suponho que sim. Ficamos em silêncio por um momento, companheiros na nossa apreciação do espetáculo natural diante de nós. Então, ela se virou para mim, sua expressão curiosa. Você está fugindo de algo, ela observou, não uma pergunta, mas uma afirmação. Hesitei, a verdade de suas palavras tocando uma corda. É tão óbvio assim? Para alguém que viveu tanto quanto eu. Sim, ela disse, seu tom suave. Mas às vezes, fugir é a única maneira de encontrar o que você realmente está procurando. Suas palavras ressoaram comigo, uma sabedoria simples que eu não havia considerado. Eu estava fugindo, mas não apenas da dor e da traição. Eu estava em busca de clareza, da força para enfrentar seja lá qual fosse a verdade. Eu nem sei por onde começar, eu admiti, o peso da minha situação de repente avassalador. Comece por você mesmo, ela aconselhou. Encontre seu equilíbrio, e o caminho se revelará. Assenti, seu conselho um farol na névoa da minha confusão. Obrigado, eu disse, genuinamente grato pelo encontro inesperado. Ela sorriu, então se virou e caminhou, deixando-me sozinho com meus pensamentos e o mar sem fim. À medida que a última luz do dia desaparecia, eu voltava para o caminhão, um senso de propósito lentamente se enraizando. Eu não tinha todas as respostas, e o caminho à frente era incerto, mas eu sabia que não podia voltar à vida que havia deixado para trás, não até ter enfrentado a verdade, não importa o quão devastadora ela pudesse ser. A fuga para os penhascos me deu um respiro momentâneo, uma chance de respirar e reunir minhas forças. Agora, era hora de enfrentar a tempestade de frente, buscar a verdade e enfrentar quaisquer consequências que isso pudesse trazer. A jornada seria longa e indubitavelmente dolorosa, mas eu estava pronto. Ou pelo menos, eu esperava estar. A viagem de volta para casa foi um borrão, minha mente uma tempestade de raiva, traição e uma necessidade desesperada por respostas. A imagem de Sarah naquela foto, tão próxima a Derek, assombrava a cada milha. Eu podia ouvir a voz de Ellen ecoando os rumores, as insinuações de que Sarah tinha sido mais do que apenas uma participante relutante naquela festa. A cada momento que passava, a semente da dúvida crescia, brotando vinhas de suspeita que envolviam meu coração, apertando forte. Ao entrar na garagem, notei o carro de Sarah, sua presença um lembrete gritante do confronto que me aguardava. Minhas mãos tremiam enquanto desligava o motor, o silêncio do carro um contraste marcante com o tumulto dentro de mim. Fiquei ali por um momento, reunindo minha coragem, preparando-me para a tempestade que viria. A casa estava silenciosa quando entrei, o calor usual substituído por um frio que parecia penetrar nos meus ossos. Sarah, chamei, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. Aqui, veio a resposta dela da sala de estar, seu tom cansado, resignado. Encontrei-a sentada no sofá, sua postura rígida, um sinal claro de seu próprio tumulto interior. O ar entre nós estava carregado, pesado com acusações não ditas e medos. John, ela começou, sua voz se quebrando, eu sei que você está chateado. Eu posso explicar. Fiquei parado, enraizado no lugar, o peso das minhas emoções uma coisa tangível. Explicar? Como você pode explicar aquela foto? Os rumores. As insinuações de Derek. Minha voz aumentava a cada palavra, um crescente de dor e confusão. Sarah se encolheu, o impacto das minhas palavras evidente em sua expressão. Não é o que parece.
Derek, e ele manipulou a situação. Eu estava desconfortável, queria ir embora, mas ele não me deixava. Balancei a cabeça, a incredulidade e a raiva lutando dentro de mim. Mas os rumores, Ellen os ouviu. Ela disse que você e Derek estavam juntos. Lágrimas brotaram nos olhos de Sarah, suas próximas palavras mal passando de um sussurro. São mentiras, John. Tudo mentiras. Eu estava tentando me afastar dele, mas ele não parava. Ele disse que faria você acreditar e acreditar que algo aconteceu entre nós. Um silêncio pesado caiu, o ar espesso com tensão e lágrimas não derramadas. Eu queria acreditar nela, descartar os rumores e a foto como nada mais do que o jogo torcido de Derek. Mas a dúvida permanecia, uma nuvem escura que se recusava a se dissipar. Sarah, eu vi a foto. Você parecia, e você não parecia que estava tentando se afastar. Seu olhar encontrou o meu, uma mistura de desafio e medo. Eu estava assustada, John. Com medo do que ele poderia fazer, do que ele poderia dizer. Eu não sabia como lidar com isso. Me desculpe. A palavra ficou entre nós, uma tentativa frágil de fechar o abismo que se abriu em nosso relacionamento. Eu lutava para processar suas palavras, para filtrar as camadas de emoção e encontrar a verdade por baixo. Desculpa. Isso é para fazer tudo ficar bem? Minha voz quebrou, a dor demais para suportar. Como posso confiar em qualquer coisa que você diz? Como sei que isso não é apenas outra mentira? Sarah se levantou, diminuindo a distância entre nós, suas mãos alcançando como se para fechar a lacuna com um toque. John, você tem que acreditar em mim. Eu te amo. Eu nunca faria nada para te machucar. Recuei, seu toque indesejado, uma barreira de desconfiança e dor muito ampla para cruzar. Eu não sei mais no que acreditar. Virando-me, segui para a porta, a necessidade de escapar, de respirar, avassaladora. A voz de Sarah me seguiu, um apelo por compreensão, por perdão, mas era tarde demais. As sementes da dúvida haviam criado raízes, crescendo em um emaranhado de suspeita e raiva que eu não conseguia ver além. O ar noturno estava frio, um tapa no rosto que pouco fazia para esfriar o fogo que ardia dentro de mim. Caminhei, sem rumo, as ruas vazias e silenciosas. O acerto de contas que eu havia buscado não passava de uma vitória oca, uma confirmação dos meus piores medos. No fim, a verdade permanecia elusiva, uma sombra fora de alcance. E enquanto eu vagava pelas ruas silenciosas, percebi que a distância entre Sarah e eu havia crescido demais para ser superada, a confiança demasiado estilhaçada para reconstruir. O acerto de contas havia chegado, mas não trouxe paz, apenas um abismo mais profundo de dúvida e dor. A manhã seguinte foi surreal, o mundo ao meu redor abafado, como se eu estivesse me movendo através de uma espessa neblina. Minha mente repetia o confronto da noite anterior com Sarah, cada palavra que trocamos uma aguda picada de traição e confusão. No entanto, em meio ao tumulto, uma resolução havia se enraizado, uma determinação de buscar a verdade, não importando o custo. Eu me encontrei do lado de fora do apartamento de Ellen, a decisão de confrontá-la sobre os rumores e a foto não totalmente formada até que eu estivesse batendo em sua porta. Ela atendeu, sua expressão uma mistura de surpresa e preocupação. John, o que você está fazendo aqui? A voz de Ellen era cautelosa, seus olhos buscando nos meus uma indicação do meu estado de espírito. Eu preciso de respostas, Ellen. Você me falou sobre os rumores, a foto. Eu preciso saber de tudo. A verdade completa, eu exigi, minha voz mais firme do que pretendia. Ellen suspirou, dando um passo para o lado para me deixar entrar. Eu temia isso. Entre. Vamos conversar. Seu apartamento era aconchegante, um contraste gritante com o frio que havia se instalado em meu coração. Ela indicou para eu me sentar, tomando um assento oposto a mim, sua postura tensa. John, eu te disse o que ouvi, o que vi. Mas acho que há mais na história. Depois que você saiu ontem, eu investiguei um pouco. Ellen começou, sua voz firme. Investigou? O que você quer dizer? Perguntei, inclinando-me para a frente, meu interesse aguçado. Eu conversei com algumas pessoas que estavam na festa, tentei obter uma imagem mais clara do que aconteceu. Parece que Derek estava se gabando. Sim,
Mas nem todos acreditaram nele. Há dúvidas, John. Alguns dizem que Sarah estava tentando se afastar dele a noite toda, Ellen explicou, suas palavras oferecendo um vislumbre de esperança em meio à escuridão. Eu processei suas palavras, a semente de dúvida sobre as ações de Sarah começando a diminuir, substituída por uma crescente raiva contra Derek. Então, ele mentiu? Ele inventou tudo para se vingar de mim? Parece que sim. Mas há algo mais. Eu soube de um vídeo. Filmagem de segurança da festa. Pode mostrar o que realmente aconteceu, Ellen revelou, seus olhos fixos nos meus, avaliando minha reação. Um vídeo? Meu coração acelerou com a perspectiva. Podemos conseguir ver. Ellen assentiu. Acho que sim. Mas precisamos ter cuidado. Se Derek descobrir. Vamos lidar com Derek. Vamos focar em conseguir esse vídeo. Eu interrompi, determinação fortalecendo minha resolução. Nós elaboramos um plano, simples, mas cheio de riscos. Ellen entraria em contato com seu contato, alguém que poderia acessar a filmagem de segurança, enquanto eu ficaria de olho em Derek, garantindo que ele permanecesse alheio às nossas intenções. As próximas horas foram um borrão de atividade. Ellen conseguiu garantir o vídeo, e juntos, assistimos, a tela iluminando a verdade em detalhes nítidos e inequívocos. Mostrava a Sarah, claramente desconfortável, tentando repetidamente se distanciar de Derek, que era implacável em sua perseguição. O alívio que senti foi palpável, um peso tirado dos meus ombros, mas rapidamente substituído por uma fria fúria contra Derek. Temos que mostrar isso ao Sr. Thompson, ir à polícia. Ele não pode sair impune, eu disse, minha voz dura com resolução. Ellen concordou, e juntos partimos para corrigir os erros, para limpar o nome de Sarah e expor Derek pelo mentiroso que ele era. Mas enquanto nos preparávamos para sair, uma batida na porta nos parou em nossos rastros. Eu abri para encontrar Derek parado lá, um olhar de satisfação em seu rosto que rapidamente se transformou em surpresa ao me ver. O que você está fazendo aqui, John? Procurando mais mentiras para espalhar sobre mim? O confronto que se seguiu era inevitável, um choque de verdades e mentiras, com Ellen e eu firmes contra as tentativas de Derek de intimidar e torcer a narrativa. Palavras se transformaram em empurrões, a tensão escalando até o som de sirenes ao longe quebrar o impasse. Derek fugiu, sua covardia em plena exibição, deixando-nos com a evidência de seu engano. Enquanto Ellen e eu caminhávamos para a delegacia, o vídeo em mãos, eu não pude deixar de sentir que isso era apenas o começo. O rescaldo das mentiras de Derek causou danos incalculáveis, e embora a verdade agora estivesse do nosso lado, o caminho para a cura e reconciliação seria longo e cheio de desafios. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu tinha esperança. Esperança de que a verdade prevaleceria, que Sarah e eu poderíamos encontrar um caminho de volta um para o outro, e que a justiça seria feita.